A transição ou mudança na mobilidade espacial ou territorial das populações humanas. Introdução. Todos reconhecem que os processos de modernização econômica e social, basicamente englobados sob os termos urbanização e a industrialização, que se instalaram ao longo do século XIX e se prolongaram pelos séculos XX e XXI, provocaram uma drástica alteração nos padrões ou nas características das estatísticas vitais das populações humanas, ou seja, alterações nos padrões da natalidade e de mortalidade. A geografia da população está particularmente atenta a este fenômeno, também chamado de revolução demográfica. Contudo, uma vez que o conceito de espaço geográfico é fundamental na geografia, como associar de modo mais próximo e evidente este importante conceito às análises populacionais no contexto dos processos de modernização mencionados? Em 1971, o geógrafo Wilbur Zelinski apresentou uma série de argumentos no sentido de revelar que o processo de modernização econômica e social dos últimos 2 séculos não teria envolvido unicamente a clássica transição demográfica vital mencionada antes. A modernização também trouxe uma nova relação entre as populações humanas e o espaço geográfico. O autor denominou estas considerações teóricas como a hipótese da transição da mobilidade humana. De modo geral, a hipótese da transição da mobilidade humana aborda a crescente importância dos movimentos migratórios e de circulação para as populações humanas a partir das modernizações iniciadas a partir do século XIX, um tópico de agenda da maior relevância contemporânea. A contribuição em foco, exposta a seguir de modo sumário, potencializa a análise da geografia da população. Deste modo, dando consistência, seja a análise sistemática ou tópica na disciplina, seja a análise no âmbito dos estudos regionais da população. A transição na mobilidade espacial da população. De forma sintética, a transição ou mudança nos padrões de mobilidade ou deslocamento da população, efetivamente observada no espaço geográfico, poderia ser representada por 4 fases, sendo a fase 1 a situação de partida e a fase 4 a situação contemporânea. Vamos conhecer essas fases? Fase 1. Situação da mobilidade da população nas sociedades tradicionais ou pré-modernas. Pouca ou moderada intensidade nas migrações e mobilidade muito limitada em alcance e frequência de episódios. Circulação comandada por práticas agrícolas e de coleta, pela frequência dos mercados tradicionais, por eventuais guerras, por observâncias religiosas, etc. Fase 2. Situação da mobilidade da população nos primeiros momentos da modernização. Grandes deslocamentos de população dos campos para as cidades, fortes deslocamentos para fronteiras agrícolas dentro dos países ou para zonas de colonização. Aumento geral na circulação das pessoas dentro dos países e no mundo em geral. Fase 3. Situação da mobilidade da população com a modernização se consolidando. Reduzem-se os volumes de transferência da população dos campos para as cidades, mas o êxodo rural persiste. Reduzem-se os volumes de população que partem para as fronteiras de colonização. A imigração dentro dos espaços nacionais ou para o exterior pode mesmo perder significância naqueles países cujos processos de modernização foram mais completos. A circulação, deslocamento sem mudança no local de residência em diferentes escalas temporais, diárias, semanais, sazonais, etc., assume maior relevância em comparação com as migrações. Fase 4. Situação da mobilidade da população nas sociedades maduras. As migrações campo-cidade se reduzem mesmo em termos absolutos, certo dinamismo migratório intercidades ou mesmo dentro dos espaços metropolitanos. Emergência e intensificação das redes de migração de trabalhadores pouco qualificados oriundos dos países pobres em direção aos países de economia afluente. Ativas redes de migrações internacionais de trabalhadores com elevadas qualificações. Intensa aceleração da mobilidade nas escalas regionais, nacionais e internacionais para diversos fins, como os recreacionais, educacionais, de saúde, de transferência de tecnologia em diferentes setores, etc.